Amém. Quem vai estar compartilhando a palavra com a gente hoje é a Jaqueline. Amém. Vem à frente, Jaqueline, por favor. Amém. Isso. Palmas pela vida da Jaqueline. Quer que eu conte para eles aí a aventura de ontem, dessa madrugada? Não, não tem necessidade não, né? Jaqueline me deu um susto essa noite aí, né? Essa noite de madrugada. Mas graças a Deus está inteiraça aqui para compartilhar a palavra com a gente. Amém? Está inteiraça. Amém? Ela vai estar nos abençoando com essa palavra. Amém? Que Deus te abençoe, Jaqueline. Amém. Amém. Pronta para outra? Olha lá. Amanhã é segunda. Pode sim. Eu vou convidar os irmãos a abrirem a Bíblia lá em João, capítulo 11 de João. E a gente vai estar falando um pouquinho. Os irmãos já devem ter ouvido, né, bastante pregações a respeito desse tema e cada uma trazendo uma abordagem diferente, né, sobre ela. E eu espero aqui que o Senhor ministre ao coração de vocês de uma forma diferente. Essa é a passagem que fala sobre a morte de Lázaro, né? Uma passagem bem conhecida dos irmãos. E a gente tira alguns pontos, algumas lições dessa passagem, muito importantes para a gente colocar. João 11. E a gente vai estar lendo lá. Todos acharam? Amém? Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que tinha derramado perfume sobre o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele quem amas está doente. O Senhor Jesus, ao ouvir isso, disse: esta doença não acabará em morte, mas ela era para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava a Marta, a irmã dela e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou ainda por mais 2 dias aonde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: mestre, há poucos os judeus tentavam apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá acordá-lo. E seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. E Jesus tinha falado da morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele falava simplesmente sono. Então disse-lhe claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam no que há de acontecer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos e também morreremos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro já havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E Jesus disse-lhe: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? E ela respondeu: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E depois de fazer isso, ela foi para casa e chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e chama por você. Ao ouvir isto, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o encontrara.
Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus achavam que ela havia ido ao sepulcro chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ao ver Maria chorando e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se em seu espírito e perguntou onde colocaram o corpo. E disseram: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. E então os judeus disseram: Veja como ele o amava. Mas alguns diziam: Ele que abriu os olhos dos cegos não poderiam ter impedido a morte deste homem? E Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro em uma gruta que colocaram à entrada e disseram: Tire a pedra. E disse Maria: Senhor, já fazem 4 dias, cheira mal. Disse-lhe Jesus: Não falei que se você crê, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, olhando para cima, diz: Pai, eu te agradeço, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa do povo que aqui está, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz e disse: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com suas mãos e pés atadas, com faixa e o linho, e o rosto estava envolto a um pano. E disseram: Tirem-lhe as faixas e deixam-lhe ir. Amém. Uma história bem conhecida dos irmãos, né? Naquele contexto, voltando aqui um pouco à parte da história, o homem, ele era o provedor da casa, né? Maria morava com a sua irmã, Marta, e com seu irmão Lázaro, onde quem garantia o sustento daquela casa? O Lázaro. A Bíblia não relata, mas acredito que as duas não haviam se casado. Elas estavam ali solteiras. Então, com a morte de Lázaro, elas se viam numa situação de 2 mulheres sozinhas naquele contexto, onde a mulher ainda não tinha voz, não tinha muito. E com todo o pesar delas, no momento que elas veem o seu irmão doente, e elas tinham uma amizade muito profunda com Jesus. Os 3 eram muito amigos de Jesus. Elas mandam dizer para Jesus que Jesus não estava ali em Betânia, ela estava em Jerusalém. Olha, o versículo aqui fala, Jesus manda dizer para Jesus: aquele a quem o Senhor ama está doente. A Bíblia faz questão de relatar que eles dizem: aquele a quem o Senhor ama. E que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Lendo aqui, a gente começa a entender que o amor do Senhor não é a garantia que tudo vai bem, né? Vai acontecer alguns perrengues, algumas coisas no meio do caminho. Mas é a certeza de que a gente pode mandar um recado e dizer: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. O recado não era para dizer: Senhor, venha correndo curar o meu irmão. O recado era para informar Jesus que eles estavam numa situação difícil e precisavam daquele amigo. O Senhor, ouvindo aquilo, ainda fica mais 2 dias aonde ele estava. Mas ele garante, no momento que ele ouve, e diz: essa doença não é para a morte, mas é para a glória do Senhor. Muitas das vezes a gente manda dizer ao Senhor: Senhor, aquele quem tu amas está doente, está passando por um perrenguezinho, está difícil, Senhor. Muitas das vezes o Senhor ainda precisa se demorar mais 2 dias no lugar, mas Ele afirma: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E eu quero te dizer isso, que o momento difícil que você está passando e você está clamando ao Senhor, e talvez o Senhor ainda tenha que demorar 2 dias em Jerusalém para vir até o encontro, mas Ele te dá a certeza, no momento que Ele ouve o teu chamado, de que isso é para a glória do Senhor, para que o nome dEle seja engrandecido. Jesus não vai, acredito que no coração de Maria e de Marta, né? Vem o seu irmão morto, sepultado. Jesus chega depois de 4 dias, irmãos, que ele havia sido sepultado. Dentro daquele período, havia-se crenças de ressurreição. A ressurreição no último dia, né, quando Jesus viesse. A ressurreição, depois de 3 dias, poderia ressuscitar. Existiam muitas teorias de ressurreição naquela época.
Só que eu creio que a ressurreição de Lázaro apontava para a ressurreição daquele que venceria toda a morte, que seria Jesus. Jesus em breve estaria sendo morto em Jerusalém. E ele garantiu que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas ele, antes disso, ressuscita Lázaro, para que aquilo que ele disse, eu ressuscitarei, ao terceiro dia, fosse crido. Fosse a certeza, fosse apontando, assim como eu ressuscitei a Lázaro, no terceiro dia eu vou ressuscitar. E chegando lá, Maria ouve, Jesus está chegando. Maria não, Marta ouve, Jesus está chegando. Marta sai ao encontro de Jesus. Gente, Marta era aquela mesma da história. Lembra que quando Jesus estava na casa dela, ela chama Jesus no canto e fala assim, Senhor, eu estou aqui fazendo tudo. E Maria está aí, aos pés do Senhor. O Senhor não vai mandar ela vir me ajudar, não? Vocês lembram dessa história? Marta era essa, que estava lá, Senhor, eu estou aqui servindo, estou fazendo a comida, estou preparando tudo. Maria está aí, só ouvindo as histórias do Senhor. Ela não vai me ajudar, não? E Jesus diz para ela, Marta, Maria está ficando com a melhor parte, aquilo que não pode ser tirada dela, que é a palavra de Deus. Marta, quando ouve falar que Jesus estava chegando, ela sai ao encontro de Jesus. E aqui diz, Maria ficou em casa. Não é meio contraditório? Eu, pelo menos, esperava que quem fosse correr? Maria. Era Maria que ficava ali aos pés de Jesus ouvindo, enquanto Marta estava nos afazeres da casa, da comida, servindo a todo mundo. Marta sai ao encontro de Jesus. Ela chega diante de Jesus e ela diz, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo o que você pedir a Deus, Ele fará. Jesus olha para ela e diz, o seu irmão vai ressuscitar. Ela diz, eu sei, no último dia ele vai ressuscitar. Jesus diz para ela, não, eu sou a ressurreição, eu estou aqui. E Jesus pergunta para ela, você crê nisso, Marta? Que eu sou a ressurreição, que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Marta me dá a resposta mais linda, que ela não diz assim, sim, eu creio, Senhor, que o Senhor vai ressuscitar o meu irmão. Ela não fala isso. Ela diz assim para o Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. O desejo do coração daquela mulher, mediante a dor de perder seu irmão e de ter toda a sua vida mudada naquele contexto, mas ainda assim, ela não estava ali dizendo para o Senhor o que fazer, mas ela estava dizendo, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, aquele que deveria vir. E que o que o Senhor fizer é o que tem que ser feito. Ela vai para casa e diz, Maria, Jesus está te chamando. Maria vai até lá e faz diz as mesmas palavras para Jesus. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido chorando aos pés do Senhor. Mas eu percebo uma diferença aqui. Nesse, se o Senhor estivesse aqui. Marta chega para o Senhor e diz, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que o que o Senhor pedir, o Senhor fará. Ela está dizendo que ela tem certeza do que Deus pode fazer, embora Ele não tenha feito. Ela não está fazendo um questionamento, se o Senhor tivesse feito, não. Ela diz, eu sei que o Senhor poderia ter feito, se o Senhor tivesse aqui, Ele não teria morrido. Mas eu também sei que o que o Senhor pedir, Deus fará. Maria chega diante do Senhor chorando, dizendo, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Com a dor daquele pesar, tipo assim, por que o Senhor não estava aqui? Por que isso está acontecendo? E quantas vezes a gente começa nesse si, né? O se é uma coisa que derruba a gente, né? A gente fica assim, e se eu tivesse dito isso? Se eu não tivesse dito isso? Se eu tivesse feito isso? Meu futuro seria diferente. Irmãos, a gente não consegue mudar o que foi. O que foi, foi. Não dá. A gente consegue sim entender assim como Marta. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei
que aquilo que o Senhor tem que fazer será feito. A gente pode olhar e dizer, olha, se eu não tivesse me exaltado e falado, de repente a situação não tinha terminado assim. Né? Se eu tivesse deixado o Espírito Santo falar ao invés de mim mesmo falando, mas eu sei que o Senhor pode mudar o que é de agora. O que foi, eu não tenho como mudar. E às vezes a gente fica preso no si, vivendo um si de um passado alternativo, porque a gente não consegue aprender com esse passado, dando graça e ver que a gente tem um futuro. O Senhor estava ali dizendo, diante da resposta de Maria, mas eu sei. E o Senhor disse, o teu irmão vai ressuscitar. E o Senhor diz para Maria, você crê nisso? Que eu sou a ressurreição? E Maria diz, eu sei que tu és o Cristo. Aquele que deveria vir. Ela está dizendo, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o que o Senhor fizer é isso. É isso que precisa ser feito. Jesus, vendo a dor de todos, se comove, o seu espírito se agita, e a Bíblia relata que Jesus chorou. Ele amava Lázaro, ele amava aquela família, ele não desejava que eles passassem por aquele momento. Mas era um momento necessário para que eles crescessem, para que o nome de Deus fosse honrado, e eles foram usados como aquele que apontava para o Cristo ressurreto. O Senhor vai até lá, me diz, onde colocaram o corpo? Levam ele até lá e ele diz, tirem a pedra. Os detalhes aqui me chamam a atenção. Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, não sabia? Ele sabia que aquele final era de glória, era de vitória, era de alegria. Ele sabia que o irmão amado daquelas amigas tão queridas voltaria a viver. Ainda assim, ele chorou. Porque a certeza de que a gente tem a vitória não anula a dor da situação. Você consegue entender isso? Doer, irmãos, vai doer. E é normal que doa. Só que a gente tem, em Cristo Jesus, a esperança de que essa dor ela não precisa se tornar um sofrimento eterno nas nossas vidas. Você vai chorar sim, mas não se agarre a uma vida de choro e lamentação, irmãos. Mas entenda que Jesus é a esperança da ressurreição. Que Ele é o Cristo, o Filho que deveria ter vindo, e que Ele está vindo para que aquilo se transforme para a glória do Senhor. Porque Ele te ama. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Era um relacionamento de amor de Jesus, Maria, Lázaro, Marta. Eles amavam a Jesus e Jesus os amava. E Jesus vem ali transformar aquela dor e dizer, olha, eu transformo todas as coisas. Ele não diz assim, eu vou ressuscitar Lázaro. Ele diz, eu sou a ressurreição. E se eu sou a ressurreição, se nós somos amigos de Jesus, se Jesus está em nós, não tem como não haver vida. Amém? Então, mesmo mediante da certeza de que Lázaro iria ressuscitar, o Senhor chorou porque era um momento difícil, era um momento de dor. E ele se compadecendo da dor de seus amigos, ele chora e ele diz assim, tirem a pedra. E eu fiquei pensando durante muito tempo, gente, Jesus ressuscita Lázaro, o que é a pedra para Jesus, né? Que Jesus podia só fazer assim, né? E a pedra automaticamente sairia dali. Jesus podia, né, fazer Lázaro passar pela pedra, né, para quem está ressuscitando o morto. O que era uma pedra? Qual era a dificuldade de Jesus para tirar uma pedra? Nenhuma. A dificuldade de Jesus para tirar a pedra não era nenhuma. Ele tinha poder mais que o suficiente para tirar aquela pedra. Só que a pedra, ela me diz que existem coisas na nossa vida que cabem a nós retirar, para que Jesus possa te fazer sair com vida dali. Jesus tinha todo o poder para retirar aquela pedra, mas ele deu essa função aos homens que estavam ali. Removam a pedra. Façam aquilo que cabem a vocês fazer, aquilo que pode ser feito por vocês.
Ressuscitar Lázaro os homens não podiam, isso pertencia realmente a Jesus, mas tirar a pedra. Jesus ora aos céus e disse: Senhor, obrigado por me ouvir. Eu sei que o Senhor me ouve. Mas eu estou falando aqui em voz alta para que todos também saibam que o Senhor me ouve. E ele diz: Lázaro, venha. Lázaro se levanta e vem. E diante daquele milagre, alegria, assombro, né? Porque eu acho que é uma mistura de sentimentos que deve ter ouvido ali. A gente tira algumas lições que a gente pode colocar em prática. A primeira é não tentar colocar o si no lugar certo. Em vez de você ficar, se eu não tivesse feito, ou se eu tivesse feito, se mamãe tivesse vindo antes, se eu tivesse ouvido mamãe naquela situação, eu não estava passando por isso nesse momento. Né? Esse si de lamentação de um passado que a gente não pode mudar, ele não deve fazer parte da nossa vida, porque isso nos atrasa, isso nos prende, isso nos aprisiona. E impede da gente ver com esperança que Jesus está ali. Em vez de usar o si de Maria, aos prantos, aos pés de Jesus, dizendo: se o Senhor tivesse vindo, eu não estava sentindo essa dor. Porque era isso que ela estava dizendo para o Senhor. Ele não tinha morrido, eu não estava passando por isso. A gente deve usar o si de Maria. Eu sei que se o Senhor tivesse aqui, não teria. Mas eu sei também, ainda assim, que tudo que o Senhor pedir a Deus acontecerá. Também colocamos mais um ponto de que existem coisas que precisam ser feitas por nós. Muitas das vezes a gente cruza os braços e acha que Deus e o Espírito Santo precisam agir e fazer tudo. Existem decisões, existem posturas, existem pedras que quem precisa tirar para que o milagre aconteça somos nós. E precisamos também entender que muitas das vezes nós temos a certeza de que Deus nos ouve. E a gente guarda para a gente. A gente não fala muito. Né? E o Senhor ora aqui aos céus dizendo: Pai, obrigado por me ouvir. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu estou dizendo isso para que aqueles que estão aqui ouçam e saibam que foi o Senhor que me ouviu. Eu estava até comentando esses dias com tia Lia, que eu falei assim: eu tenho muita dificuldade em orar em público. Eu não sou fã da oração em público. Eu gosto do meu momentinho ali, eu falando com Deus, eu não tenho todas as minhas palavras. E lendo e estudando esse versículo aqui, vendo Jesus falar, eu entendi que a oração em público não é para o meu bem-estar, mas é para que as pessoas saibam aquilo que eu já descobri: o Senhor me ouve. Ele nos ouve. Ele ouve os nossos pensamentos, a gente não precisa nem dizer, irmãos. Mas quando a gente declara e a gente diz, não é para a gente, é para declarar para o outro que precisa ouvir de que o Senhor ouve. E aí alguém ouve a irmã Lia orando e aquele milagre acontece e ele diz: o Senhor ouviu tia Lia. O Senhor ouve a oração de tia Lia. A oração, se ela tivesse feito no quarto dela, sem ninguém ouvir, o Senhor também ouviria. Então, não é pelo impostar da voz, não é coisa, mas é a declaração de que o Senhor nos ouve. E são esses pontos que eu gostaria de deixar para os irmãos. Eu tinha até, não sei se o meu marido consegue colocar ali, eu te mandei no WhatsApp, você consegue baixar ali? Nem entra na internet, no YouTube? É um vídeo do YouTube. Então tá bom. Depois eu mando para os irmãos. É um poema falando do si. Que o si, ele bem aplicado, ele pode fazer toda a diferença. Então, em vez de reclamar, se tivessem me ajudado, se tivessem me abraçado, ou você começa a dizer para você mesmo: se reinvente, se levante, né? Se encoraje, se mude,
Porque o se, quando ele bem usado, ele pode tornar os sonhos impossíveis reais. Então, em vez de se perguntar e ficar ali se remoendo e dizendo, meu Deus, se eu tivesse feito isso. Se fulano não tivesse sido assim, se fulano não tivesse tomado aquela atitude, as coisas não estavam do jeito que estavam. Comece a desistir desse passado que você não pode mudar e enxergar que Jesus está do seu lado dizendo, eu sou a ressurreição. Você crê em mim, Marília? Você crê nisso? Então, se você crê, você verá a graça e o milagre de Deus acontecer. É isso que o Senhor diz. Ele termina dizendo isso para Marta. Marta ainda diz assim para o Senhor, quando ele manda tirar a pedra, Senhor, mas já está fedendo. Né? Você está fazendo o quê, Senhor? Ela já tinha dito para ele, Senhor, eu sei que tu és o Filho de Deus, e o que o Senhor fizer, está feito. Mas no momento que pede para tirar a pedra, que o ruim aparece, que o cheiro ruim vem, né, que Deus está ali limpando aquilo que precisa ser limpado para que o milagre possa acontecer, ela diz, Senhor, mas já cheira mal. Jesus olha para ela com todo amor, acreditou e diz, Maria, eu não disse para você que se você crê, você veria a glória de Deus? Então, muitas das vezes você vai remover a pedra e talvez o cheiro seja insuportável. Mas tampa um pouquinho esse nariz seu, aguenta um cadinho e ouça o Senhor dizer, Lázaro, vem para fora. E o milagre acontecer. O Lázaro pode ser o meu nome, o seu nome, o seu nome. Eu não sei o que precisa ser renovado, ressuscitado, trago a vida para você. Mas eu sei que o Senhor hoje, Ele te convida a remover essa pedra, a se desapegar desse cis do passado. E olha para você e pergunta, você crê? Você crê, Juliana? Então você verá a glória de Deus. Juliana, sai para fora. É isso que o Senhor tem para nos dizer. Saia para fora. O seu lugar não é dentro de um sepulcro, dentro de uma caverna, mas o Senhor está te convidando a ter vida. Porque Ele é a vida em abundância. Amém? Vou te convidar a ficar de pé e a fazer uma oração. Vou pedir ao Arnaldinho para me dar uma ajuda aqui, Arnaldinho. Arnaldinho. Eu boto o Arnaldinho nas furadas. Senhor Deus, nós cremos que a Tua palavra é real, que o Teu Espírito Santo ministra aos nossos corações. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o nosso amigo. E cremos assim como o Senhor amava a Marta, a Maria e a Lázaro, o Senhor também nos ama. Obrigado, Senhor, porque quando a gente chama ao Senhor, o Senhor nos responde que aquela situação não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Senhor, que todos os cis que nos prendem, nos aprisionam num passado que nós não podemos mudar, caiam por terra em nome de Jesus. Mas que eles sejam substituídos pela certeza de que o Senhor é o Filho de Deus, o Cristo, aquele que deveria vir ao mundo, e que tudo o que o Senhor pedir ao Pai, assim será feito. Senhor, que os nossos desejos e as nossas vontades caiam por terra para a gente assumir a vontade que o que o Senhor fizer é aquilo que precisa ser feito. Que possamos ter essa mesma fé de Marta e dizer para o Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Eu sei que eu não precisava estar nessa situação, eu sei que o Senhor poderia ter intervindo, mas eu também sei que o Senhor tudo pode fazer. Senhor, que o Senhor possa mudar o nosso coração.
transformar ele, ó Deus, num coração mais parecido com o teu. E que a certeza de que o Senhor nos ama, o Senhor faz questão de relatar aqui na Bíblia, Deus, que o Senhor amava a Lázaro e as suas irmãs. E o Senhor diz para nós: eu amo vocês. E a certeza desse amor, ó Deus, faça nós entendermos que existe esperança de que o Senhor está conosco, que em algum momento o Senhor está a caminho, o Senhor vai chegar. Senhor, não nos deixe desanimar enquanto esperamos o Senhor chegar. Não nos deixe ficar pensando: se o Senhor tivesse vindo antes. O Senhor vai vir no tempo que tem que vir. Porque o tempo do Senhor não é o nosso, mas é o tempo certo, para que tudo se cumpra e tudo aconteça. Senhor, oramos em alto e bom tom, porque sabemos que o Senhor nos ouve. E para dizer àqueles que passam por aqui, ou para aqueles que ainda duvidam, o Senhor nos ouve. E o Senhor está a caminho. E nos convida a crer que coisas maiores e melhores e grandiosas virão. Que o Senhor pode transformar toda e qualquer situação para a honra e glória do Senhor. Não existe nada, Senhor, de mais triste, de mais perverso, que se nós não removermos a pedra e deixar o Senhor nos chamar para fora, o Senhor não possa transformar para a honra e glória do Senhor. Não existe situação que o Senhor não possa fazer. Então, por isso, continuamos clamando, Senhor, para que a Tua vontade seja feita, para que o Teu nome seja honrado e que possamos ser instrumentos que apontam para o Senhor. Por isso pedimos, ó Deus, através, ó Deus, dessa oração cantada nesse momento, que o Senhor renova-nos, ó Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Diga isso para Ele: renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim, Senhor. Põe em mim teu coração. Então diga com toda certeza para Ele: porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro necessita, Senhor. Necessita mais de Ti. E terminamos assim dizendo: necessita mais de Ti. Você pode aplaudir a esse Deus?